Oi! Então, é um vídeo totalmente aleatório. Eu não tava pensando em fazer, mas aí eu resolvi fazer. Porque eu tava falando sozinha sobre alguns livros que eu gostava. E aí eu falei, se eu já vou falar mesmo, por que eu não gravo um vídeo logo de uma vez? E eu tô gravando com a câmera de trás no celular, então eu não sei se vai ficar bom. Não sei se tá focalizada direito, mas tudo bem. Mas antes de eu começar a falar sobre 3 livros, na verdade, em específico, que eu amo, são favoritos da vida, se inscreve, deixa um like, compartilha, me segue no Instagram e no TikTok, que é Matocotagem, que é o canal. Comenta quais são os seus livros favoritos e se você gostou de alguma indicação, se você já leu algum deles. E, enfim, da lista é esse. Isso não, né? Dos 3. A Última Carta de Amor da Jojo Myers, não sei, Moyes. Todo marcado. E eu amo esse livro. Sinceramente, tem uma página aqui que eu marquei, tipo, a página inteira, porque eu achei muito bom, tipo. Agora, gente, acho que a lâmpada tá quebrando aqui. Porque ele era muito pesadinho pra ler. Mas tudo bem. Um querido, um divo. Tem um prólogo da história que é sobre a Ellie, eu só não lembro o nome dessa moça, que é uma jornalista, e ela acaba encontrando uma carta no escritório dela, ou no caso onde ela trabalha, e ela acha essa carta muito linda, porque é uma carta de amor, e ela acha linda, só que como a pessoa que era para receber essa carta não recebeu, ela resolve ir atrás da pessoa que escreveu a carta, ou da pessoa que era pra receber a carta. E aí começa a parte 1 da história, que conta a história da Jennifer, que ela acorda num hospital, ela não lembra de nada, ela não sabe quem é ela, o que aconteceu com ela, por que ela tá no hospital, ela perdeu a memória. Então ela começa a achar tudo muito estranho, muito diferente. Aí o médico fala pra ela que ela pode demorar um tempinho pra recuperar a memória, mas que provavelmente ela vai acabar recuperando. Então ela pega e volta pra casa dela depois que ela se recupera depois que ela se recupera do acidente. Ela vai pra casa dela, começa a viver a vida normal dela, mas ela sente como se alguma coisa não tivesse certa. Ela sente um vazio, ela não sente como se estivesse sendo a vida dela mesmo, sabe? Então ela começa a pensar assim, tipo assim, ela já sentia isso antes do acidente, ou ela começou a sentir isso depois do acidente, porque ela não sabe mais quem é ela. Ela perdeu a essência dela. E aí um dia ela tava mexendo nas coisas dela, tentando lembrar de alguma coisa, e ela acaba achando uma carta. Só que essa carta, ela tava meio que escondida nas coisas dela, então ela fica tipo, se tá escondida era porque alguém não poderia ver, correto? Correto. Aí ela vê que as cartas são assinadas com apenas um B. E ela começa a achar outras cartas e ela acaba percebendo que ela tinha um amante disso. E só pelas cartas, ela já começa a sentir que esse amante, essa outra pessoa, fazia ela se sentir mais viva do que o marido dela fazia. E tipo, nessa época que a história se passa, eu não lembro quando é, mas 1960, eu não acho que podiam se divorciar, não sei. De acordo com a história, não é que você não podia, mas é porque se você se divorciava, você acaba ficando com a imagem suja, sabe? Principalmente quando é a mulher que toma esse partido. E quando era o homem também, no caso a mulher leva a culpa, mas isso às vezes até hoje, então, não sei o quê. E em paralelo a isso, é um capítulo com o ponto de vista dela depois do acidente, da Jennifer, e um capítulo, na primeira parte do livro, na verdade, com o ponto de vista do amante dela, só que antes do acidente. Então você vai ver na história deles como eles se conheceram, com o ponto de vista dele, e como ela vai lembrando das coisas com o ponto de vista dela. A gente tem a parte 2 da história, que basicamente é ela e ele, tem um ponto de vista dos dois também, só que agora na mesma linha temporal, depois de alguns aninhos. Não irei falar mais sobre. E tem um final, não vou falar também se o final é feliz ou é triste, mas é um final que você fica agoniado pra saber o que vai acontecer, porque tipo, você quer que os dois fiquem juntos, você sente que é pra os dois ficarem juntos, mas de alguma forma você sabe que pode ser que não fique, porque não é tão simples assim, não é tipo só porque os dois se amam que tem como os dois ficarem juntos. Acontece muita coisa que faz com que você duvide que eles vão ficar juntos. E no começo de cada capítulo tem meio que deixa eu mostrar, uma carta ou um e-mail, algum meio de comunicação que não seja verbal, assim, que você fale
alguma carta, um e-mail, alguma coisa que você escreveu. Pessoas provavelmente reais, porque aqui tá muito... Não creio que não seja real. Essas cartas, eu tô crendo que são muito reais. E tem muitas frases boas. E até chegar no final você fica tipo, vai acontecer ou não vai? Porque você sabe que pode acontecer, mas você acha que é muito difícil acontecer. Porque é agoniante, você fica naquela aflição do tipo... Pode ser que eles não fiquem juntos e você não vai ter quem culpar por eles não ficarem juntos. Porque é uma coisa que era pra acontecer, tipo, era predestinada. E foi o que eu senti com esse livro. E eu simplesmente amo essa história. E eu preciso muito ler mais livros dela. Na minha cabeça, os livros dela vão me fazer sentir esse sentimento, assim... Porque é o que eu senti lendo. E eu gostaria que muitas pessoas sentissem isso, porque é um sentimento muito bom. Fiquei triste, fiquei. Tem muitas partes do livro que você fica triste, porque, tipo assim... Tem como eles ficarem juntos, mas muita coisa atrapalha eles. Eles se amam, mas eles são obrigados a ficarem separados por motivos. Não iria falar os motivos, mas sinceramente leiam A Última Carta de Amor. Ai, é muito bom. E aí na terceira parte é o ponto de vista da jornalista. Eu acho o ponto de vista mais chato da jornalista, não gostei muito dela não. Mas a gente ignora porque tem a Jennifer e tem uma dela. Maravilhoso. Próximo livro. Jogos de Herança. Ou, pra quem prefere essa capa aqui, Jogos de Herança. Eu acho que vocês já sabem que história é essa, porque ela é mais famosinha do BookTok, né? Então, pode ser que sim. Mas vamos dar uma recapitulada. É a história da Avery, que mora com a irmã dela. E ela acaba recebendo uma herança de um velho bilionário que deixa praticamente a fortuna inteira dele pra ela. Só que ela nunca viu esse velho, ela tem certeza que esse velho nunca viu ela. E aí ela vai pra mansão dele e tem uma regra, tipo, você só vai receber todo esse dinheiro se você passar um ano morando dentro da minha casa. E foi o que o velho deixou no testamento. E aí ela vai ver o testamento e resolve ficar lá com a irmã dela. E aí tem os netos, né, os queridos Hunter. Eu acho que assim que pronuncia. Os queridos netos desse velho que ficam, tipo... A gente era pra ser os herdeiros, nós éramos pra ser os herdeiros. E ele deu o dinheiro todo pra uma estranha. Então eles já ficam meio, sabe, suspeito com ela. Não só eles dois, como as duas filhas do velho. E eles resolvem tentar descobrir por que esse velho, o vô deles, deixou o dinheiro pra Avery. E ela também. É um livro que você tem que ser inteligente pra entender. Porque se eu estivesse no lugar dela e eu tivesse que entender o que ela entendeu, eu estaria até agora pra entender, porque eu não entendi, eu só entendi a hora que ela explicava, quando ele explicava, porque é um livro pra gente inteligente, tipo, inteligente na parte de exatas, e isso é uma inteligência que eu não tô tendo atualmente, infelizmente. Mas, cara, é muito bom, porque você passa raiva, você chora, você fica feliz, você se sente burro, mas ao mesmo tempo você consegue se sentir inteligente, porque você vai criando teorias que fazem tanto sentido na sua cabeça, que aí a hora que você vai ver, não é misericórdia, mas você se sente inteligente por um momento. É muito bom. Os personagens, a maioria são maravilhosos. Acho que não tem quase nenhum personagem que fique com raiva, que seja tipo meio que protagonista, sabe? Porque é muito bom. E quando você acha que você tá sabendo de alguma coisa, que você tá entendendo alguma coisa, acontece alguma outra coisa que vai fazer você duvidar se você tá realmente entendendo. Tipo, você duvida até de você mesmo nessa história. Porque é muita coisa, como, tipo, parece que a coisa tá certa acontecendo, tá certinho, você caminhando pro negócio certo. Aí vira assim com tudo de caminho, você fica misericórdia. Por quê? Mas é muito bom, tem esse livro. E é uma trilogia, que eu já li a trilogia inteira. E tem outros 2 contos depois, que seriam Os Irmãos Hunter e O Grande Jogo. Eu tenho os 2, mas eu ainda não cheguei a ler. Vou ler, pretendo ler antes do ano acabar. Vou conseguir, não sei. E é muito bom. Inclusive, outra série dessa altura que tá sendo publicada no Brasil, que é a Academia dos Casos Arquivados. Maravilhosa também. Tem uma vibe meio... Tem triângulo amoroso. Tem, mas é um triângulo amoroso que eu acho maravilhoso. Eu acho maravilhoso. Os Irmãos Hunter, os netos do velho, são muito bons. Nesse livro específico tem um aqui que eu não gosto dele, mas aí chega nos outros 2 últimos, ele vira meu favorito protegido. Então, no caso, ele é meu favorito protegido. Muito bom. Cara, se você tem poder de ler qualquer livro da Jennifer Barnes, você lê, porque você não vai estar perdendo nada. Eu, sinceramente, eu acho bom. Se você concorda comigo, eu te amo. Se você não concorda, porque você não leu, lê. Se você não concorda porque você já leu e não gostou, opiniões diferentes, vou respeitar. Não vou ficar triste, mas vou respeitar. Porque é muito bom, eu acho maravilhoso. Seria A Casa dos Novos Começos, da Lucy Diamond. Eu nunca vi ninguém falando deste livro, a não ser que eu pesquise, mas nem quando eu pesquiso aparece. Eu fico misericórdia por quê? É de uma coleção da Romances de Hoje, da editora Arqueiro.
tem esse selinho aqui e aqui atrás. Eu tenho alguns livros dessa editora. Nesse livro aqui a gente tem 3 protagonistas maravilhosas. A primeira é a Rosa. Eu vou lendo aqui porque eu li esse livro ano passado, então eu não lembro tanta coisa, mas faz parte. Foi ano passado ou retrasado, na verdade? Ano passado. É a Rosa, que ela morava numa cidade grande. Ela era uma cozinheira muito boa, um restaurante muito renomado, e ela tava quase ganhando um lugar muito importante nesse restaurante. E ela tinha um namorado. E acontece alguma coisa, ela descobre que o namorado dela já tinha outra família, já era casado ou já tava namorando, ia ter filhos. Ela descobre que ela era amante, e isso devasta ela porque ela amava o namorado dela. Aí ela sai da cidade grande, deixa tudo pra trás, muda de endereço, muda o telefone, some da vida do rapaz e vai pra uma cidade pequena. Vai morar numa casinha, numa casa elegante próxima à orla. No caso seria essa meu Deus, essa casinha aqui da capa, que eu acho muito bonitinha. Eu adoro as capas dos livros dela, muito boa. E ela vai morar pra casa, só que ela vira uma pessoa amargurada, porque ao invés dela seguir em frente, ou dela ficar no passado mais ficar triste, ela fica com raiva. Ela fica com raiva por ter sido enganada e por ter sido ingênua. Então ela tem uma vida amargurada. E aí um dia uma vizinha dela acaba sofrendo um acidente, e essa vizinha ela tem uma filha que é pequena, não pequena, né, mas é criança, adolescente, e precisa de alguém que cuide dela. Só que essa mulher, ela não tem ninguém que possa cuidar dela na cidade. Então ela pede pra vizinha, que é a Rosa, fica cuidando da menina, da filha dela. Aí a Rosa ela aceita, né, porque a mulher, pode ser que ela morra, porque o acidente foi meio grave, pode ser que ela morra. Se ela falar que ela, não, deixar a mulher em paz e cuidar da criança, tipo, porque na cabeça dela não vai ser tanto tempo assim que a mulher vai sobreviver, depois vai voltar tudo normal. Então ela começa a cuidar da menina. Essa é a minha segunda menina favorita aqui. A que eu menos gosto, a Georgie. Ela tem um namoradinho dela, que eu não lembro o nome, o Simon. Namoradinho Simon dela. Os dois são juntos, tipo, desde a adolescência deles. Desde que eu conheci eles, é tipo um dos primeiros namoradinhos, e ficou pra vida inteira. E ele trabalha, se eu não me engano, arquiteto. Eu acho que ele é tipo arquiteto, sabe? E ela é uma jornalista muito bem sucedida no jornal da cidade dela. E ele é arquiteto. Ele recebe uma proposta de emprego que ele tem que se mudar pra uma cidade que é totalmente afastada da onde eles já moravam. Eles moravam mais no sul, eles foram, sei lá pra onde que eles foram. É um lugar distante, e eles vão morar nessa casinha aqui. Também, é tipo uma casa com muitas casas dentro, mas não chega a esse apartamento. Não sei como falar, não sei qual que é o nome, não lembro qual é o nome pra isso, mas tudo bem. E aí ela vai atrás dele, já que os dois não são casados, mas eles estão morando juntos. Aí ela vai com ele, e ela fica tipo, vamos apoiar meu namorado. O trabalho dele, ele tem que se mudar, eu vou atrás. Só que aí ela começa a passar os dias, ela começa a achar muito entediante, porque ela não tem amigos, ela não trabalha lá, ela não faz nada lá. Então ela tenta achar algum jornal local pra ela tentar fazer alguma matéria, tentar trabalhar de alguma maneira, ou pelo menos passar o tempo. E aí ela começa a passar o tempo lá, ela vai pro jornal. Só que aí ela publica uma coisa que não era pra ela ter publicado. Ela escreve uma matéria sobre a vida dela e dele, sobre os problemas de relacionamento dos dois, e acaba enviando pra jornalista. E a jornalista acha ótimo, porque na cabeça dela não é o relacionamento dos dois. Da jornalista não, da moça que tá lendo a matéria. Ela envia pra chefe dela vê, fica tipo, uma matéria maravilhosa, e coloca num quadro na revista, e fica como se fosse uma pessoa anônima, porque a Georgie, ela não escreve como se fosse um problema no relacionamento dos dois. Ela escreve como se fosse um relacionamento de uma amiga próxima. E aí a diretora acha lindo, coloca na revista, e aí quando a Georgie vai ver, o relacionamento dela tá tipo exposto no jornal, e ela fica meio desesperada. Aí ela tenta consertar isso, ao mesmo tempo que ela se sente um pouco bem por ter tirado esse peso do relacionamento dos dois dos ombros dela. Esse foi o final que eu menos gostei, e ela foi o que eu menos gostei por causa do final, do desfecho que ela teve. A melhorar a história compensa tudo que a Georgie não, que o final da Georgie não entregou, o final da Charlotte entrega. Charlotte, a terceira protagonista. Ai, ela é minha favorita. Mas eu tenho um pouco de dó dela, porque ela é tipo a tadinha da história da coitadolândia, sabe? Que vocês estão falando, mas é porque ela realmente tem motivo pra ser da coitadolândia. Porque ela tinha a vidinha perfeitinha dela, sabe? Sabe aquela vida que a gente vê das pessoas tipo, de filme, de TV? A gente fica tipo, cara, parece que a pessoa tem uma vida perfeita. Então era a vida dela. Ela tinha o trabalho dela, ela tinha a família dela, e ela tinha um marido que ela jurava que amava ela. Ela podia jurar, e ele gostava dela. Ele realmente gostava dela. O nome dele era Jim. E eles tinham, tipo, uma vida perfeita. Aí ela engravida uma hora, tem um bebê muito fofinho, e tá tudo indo muito bem. Até que o bebê morre.
E ela amava o filho dela, obviamente, é o filho dela, ela vai amar o filho dela. E quando o bebê morre, quando a menininha morre, então quantas vezes que era uma menininha, porque a história já começa com um bebê, tadinho. E o bebê morre. E nisso ela fica triste, ela entra em uma depressão profunda. Ela era uma pessoa alegre, ela entra em uma depressão profunda porque ela não aceita que a criança dela, que o bebê dela morreu, ela não aceita, ela acha que é culpa dela não ter cuidado o suficiente da criança. E com isso ela fica mal de verdade, obviamente, a menina morreu, né, a bebê morreu, eu também ficaria muito mal, que Deus me livre disso. E ela fica tão triste, ela fica tão deprimida, e o marido dela, em vez de ajudar, um tempo depois disso, ele pede um divórcio. Depois de um mês depois que a criança morre, ele, tipo, pede um divórcio e larga ela. E ela, a Charlotte, ela vai pra essa casinha. Ela começa a morar nessa casinha. Só que ela ainda tá triste, ela ainda tá deprimida, ela ainda carrega a culpa da morte da filha dela, porque a cabeça dela foi super culpa dela. Ela não cuidou, ela não olhou. E ela começa a morar lá. E ela tem um trabalho super monótono. Então todo dia ela acorda cedo, passa a manhã e a tarde no trabalho. E quando ela volta, ela também tem a mesma rotina. Ela chega em casa, ela faz faxina na casa inteira, todos os dias, todos os mínimos detalhes. Porque isso, ela tendo com a cabeça ocupada, não tem como ela pensar na culpa que ela sentia. Então ela vive nisso, sabe? Esse ciclo vicioso pra você ter a sua cabeça ocupada, pra você não ter que pensar no que você não quer pensar. E mesmo assim, quando chegava a noite, ela chorava, porque quando tava de noite, na hora dela dormir, ela não dormia, porque ela lembrava da filha dela. Da cabeça dela, a culpa é dela, não é? Entenda, Charlotte. E aí um dia, o trabalho dela acaba falando que pra eles conseguirem algum tipo de aumento, eles precisam fazer um trabalho comunitário que seria passar um tempo com jovens, com idosos, porque os idosos estavam sozinhos, solitários, não tinham mais gente pra conversar. Então era pra eles virarem amiguinhos dos idosos. Tudo bem, isso aqui eu não tenho tanta anotação porque eu não anotava na época porque tinha dó, mas tem uma anotaçãozinha aqui, porque foi o momento que eu chorei. Aí eu fiquei tipo, vou marcar, não tem como. E cara, e aí ela acaba aceitando, ela é obrigada a aceitar fazer esse trabalho comunitário de ficar conversando com idosos. Pelo menos idosos uma vez por semana. E aí uma velhinha que mora no mesmo apartamento, nessa mesma casinha aqui, a Margot, ela acaba descobrindo desse trabalho comunitário. E ela pergunta pra Charlotte se ela não queria fazer esse trabalho comunitário com ela. Então seria a Charlotte e a Margot todo dia, uma vez por semana, as duas se encontrariam pra tomar um café, ou na casa da Charlotte, ou na casa da Margot, ou em algum outro lugar. E a partir disso, a Margot, ela é uma velhinha muito boa. Muito mesmo. Sabe aquela pessoa que você sabe que tá com a razão? É a Margot. Porque ela é uma velhinha, ela é rica, ela já viveu a vida dela. E ela gosta da Charlotte, ela trata a Charlotte como se a Charlotte fosse uma filha que ela não teve. Porque eu não sei se ela tem filho, eu acho que ela não tem filho, eu acho que ela não tem filho homem. Aí as duas acabam tendo uma conexão muito boa. E a Margot, ela acaba descobrindo sobre esses... Mesmo que, não de primeira, mas ela acaba descobrindo desses traumas que a Charlotte tem. E ela ajuda a Charlotte a viver a vida dela normal, sabe? Ajuda a curar ela. E tipo, a Casa dos Novos Começos, literalmente, tipo, super recomeços. Porque todas essas meninas, elas estão passando por algum momento tão difícil na vida delas, que no caso pra elas é tão difícil. Mas que com o decorrer da história, você vai vendo que, tipo, vai melhorando. Aí você pode pensar, se você estiver pensando num momento difícil, nossos leitores, vai melhorar, alguma hora vai melhorar. Eu adorei essa história por causa disso, tipo, recomeços, tudo tem recomeços, não precisa você se estressar tanto pelas coisas. Na hora vai parecer uma coisa tão grande, mas depois de passar um tempinho você vai ficar, tipo, talvez não tenha sido tão grande assim. E por mais que tenha sido, talvez, por mais que você tenha cicatrizes invisíveis em você, vai ser tipo... Você tem cicatrizes invisíveis em você, elas vão cicatrizar uma hora mesmo. E... É isso mesmo. Então, cara, são esses os livros. Todos têm meio branco e verde, meu vestido é todo branco e verde. Então eu diria que estou combinando com a estética dos livros favoritos. Eu diria que a minha aura é branco e verde. E é isso. Não tem sequência de ordem pra você qual que eu gosto mais, porque todos eu amo. Porque, tipo, sofrimento, entretenimento e recomeço. É uma ótima ordem, ótima indicação. Então, cara, se você conseguir ler algum deles, lê, porque é muito bom. Sério, muito bom. Viciantes, amo. É isso, eu acho que falei muito. Mas tchau! Até o próximo vídeo aleatório e sem roteiro que eu fizer.